Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja só, vamos dividir aqui esse versículo em duas partes, para você entender o que ele quis dizer quando a Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E a outra parte nós vamos falar quem são essas pessoas que estão em Cristo Jesus. Então vamos entender. Se você tiver um tempo hoje em sua casa e puder ler os capítulos anteriores ao capítulo 8, você vai observar que o apóstolo Paulo vinha falando aos cristãos romanos sobre a lei nos dias de Moisés, que era uma lei dura o bastante que ninguém era capaz de cumpri-la. Você sabe, antes da vinda do Senhor Jesus, a Bíblia fala que o salário do pecado era a morte. Então, antes da vinda de Jesus, quando uma pessoa pecava, cometia um pecado, para que ela não morresse por causa daquele pecado, então elas pegavam um animal, levavam até o tabernáculo, até o templo, e então o sacerdote sacrificava aquele animal que morria no lugar do pecador, assumindo os pecados do pecador, e o pecador então ficava livre daquela condenação, até que o Senhor Jesus vem ao mundo e se fez deste animal, esse cordeiro, assumindo o pecado, a culpa de toda a humanidade, para que nós hoje não tivéssemos mais a condenação dos pecados cometidos. Entende-se, não? Por isso, por essa razão, aqueles que estão em Cristo Jesus já não são mais condenados, não estão mais condenados, estão absolvidos. Porque merecem? Não, mas porque Jesus se fez condenado por ela. É como se Jesus tivesse assumido o crime que nós cometemos e sido punido, condenado em nosso lugar. É forte, não é? Sim ou não? E então a pessoa fica livre daquela condenação. Que condenação é essa? Você sabe, não só apenas a condenação no sentido, a condenação eterna, a perca da salvação eterna, mas também aquela condenação fruto das acusações do diabo. Porque a especialidade do diabo é acusar o ser humano. Tanto é que o próprio nome diabo significa acusador. Então, quando a pessoa comete um pecado, o diabo faz o que ele sabe fazer de melhor: acusar a pessoa. Então ele diz: está vendo? Olha só, você nunca vai mudar. Olha só, bem que a sua mãe falou que você nunca ia mudar. Olha, bem que fulano disse que você não presta para nada. Olha só. Então o diabo condena, o diabo culpa aquela pessoa pelos erros que ela cometeu. Mas quando essa pessoa ela nasce de Deus, se transformando em uma nova criatura, essa condenação do diabo já não acontece mais. Porque como o diabo pode acusar uma pessoa de um erro que não foi ela, mas outra pessoa que cometeu? Por exemplo, eu posso culpar você por um crime que o seu vizinho cometeu? Não, porque não foi você quem fez. Então, quando uma pessoa nasce de Deus, ela se torna uma nova criatura, e por isso passa a não responder mais pelos erros que a velha criatura fez. E quando o diabo surge com uma condenação, com uma acusação, a pessoa dentro de si, ela diz: não, essa pessoa não sou mais eu, quem fez isso, quem foi isso, já não existe mais, agora eu sou uma nova criatura, e por isso o tentador não pode me condenar por uma coisa que eu não fiz, mas sim a velha criatura quem fez. Amém? Então a pessoa tem paz. A gente tem falado nesses dias de Jacó. Jacó é um exemplo disso. Você observa que antes dele sair da casa do seu pai, ele vivia condenado pelo sentimento de inferioridade,
condenado pelo desprezo do pai, se sentindo inferior ao seu irmão. Então ali ele vivia acusado por todos esses sentimentos e não tinha paz por isso. Quando saiu de casa, ele passou a ser condenado por outro tipo de acusação, o erro que ele cometeu ao enganar o pai. E por mais que ele tivesse conquistado, ficado rico, construído uma família, todas aquelas bênçãos que ele havia adquirido não eram suficientes para fazê-lo ficar livre daquela condenação. É por isso que a gente fala sobre a necessidade da pessoa nascer de Deus, porque mesmo que você conquiste muitas coisas na igreja, todas essas coisas juntas não vão te fazer livre da condenação, das acusações, da culpa dos pecados. Por isso que nós temos falado e insistido para a pessoa priorizar o novo nascimento, porque só depois dela nascer de novo é que ela fica livre de todo esse peso de acusações, e aí sim as conquistas vão acrescentar, porque do contrário você pode até conquistar muitas coisas, você pode ser muito abençoado em muitas coisas, mas do que adianta tudo isso se você tiver uma mente acusada, condenada por erros ou por quem você foi, o que você faz? Qual é a pessoa que consegue ter paz quando ela deita a cabeça no travesseiro e lembra de tudo que ela tem feito e se sente culpada por tudo que faz? Então Jacó viveu isso, até que lá no Val de Jaboque, cansado de carregar aquela condenação pelo erro que fez, cansado de se sentir acusado por quem ele era, enganador, mentiroso, ele se lutou com Deus e foi transformado numa nova criatura. Agora que ele já não era mais Jacó, era Israel. Agora que ele era uma nova criatura, ele não podia mais ser culpado pelos erros de Jacó, porque agora ele era Israel. E isso é tão forte que quando o irmão encontrou ele, agora transformado, já não pôde mais matá-lo. Por que ele não pôde matar Jacó? Por que Esaú não pôde matar Jacó? Porque agora não era mais Jacó, era Israel. Então Esaú já não pôde fazer mais mal algum a Jacó, porque agora ele não tinha culpa dos erros que ele havia cometido, porque agora estava diante de Esaú um novo homem. Amém, gente? Então a pessoa fica livre, porque ela se torna absolvida do seu passado, seja ele qual for. Eu estava acompanhando a mensagem do Bispo Macedo ontem, e ele estava falando de um exemplo muito fácil de você entender. Imagine, por exemplo, a Bíblia fala lá em 1 João capítulo 2, versículo 1, que Jesus é o nosso advogado fiel. Eu não sei se algum de vocês já estiveram alguma vez diante de um tribunal. Normalmente, resumidamente, vamos dizer assim, num tribunal há o juiz, que pode condenar ou absolver a pessoa. Existe o arguido, o réu, que está ali para ser culpado ou absolvido, e existe de um lado o acusador, e existe do outro lado o advogado. Então, normalmente, o acusador começa a falar com o juiz: olha, ele fez isso, ele fez aquilo, ele é culpado disso, ele é culpado daquilo. E depois entra em ação quem? O advogado, tentando livrar o réu da sua culpa. No caso, espiritualmente falando, no nosso caso, o Senhor Jesus é o nosso advogado, e o diabo, o acusador, que está ali perante Deus dizendo que você não merece ser perdoada, que você não merece ser salvo, que você não merece ser abençoado. Mas aí entra Jesus, aquele que você aceitou como Senhor, se tornando seu advogado. Sabe quando uma pessoa chega no advogado, ela senta com o advogado e diz: olha, eu fiz isso, fiz aquilo, e o advogado diz: deixa comigo que eu vou te defender. Então você chega em Jesus e confessa: Senhor, eu fiz isso, eu fui isso, eu fiz aquilo. E Jesus diz: não se preocupe, eu vou te defender. Então o Senhor Jesus, o nosso advogado, se apresenta perante o Pai, que é juiz, e diz: essa senhora, este homem, esta mulher
já não tem mais culpa, porque eu assumi a culpa no lugar dela. Eu assumo os crimes que ele cometeu. Eu assumo os crimes que ela cometeu. Eu me faço condenado no lugar dela. E então, Jesus foi crucificado, Jesus foi condenado para nos absolver. E agora um juiz, que é o Pai, só pode dizer: vinde e entrai no gozo do teu Senhor. Ou seja, seja absolvido. Amém? Porém, tudo isso parece maravilhoso, não é verdade? Mas a gente só leu metade do versículo. Vamos continuar. O versículo que diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Maravilha, não é? Mas o que diz em seguida? Para os que não andam segundo a carne, mas o quê? Mas segundo o Espírito. Então tudo que eu falei é maravilhoso. Você de repente diz: graças a Deus, agora então ninguém vai mais poder me culpar, agora eu já não vou mais carregar culpa alguma. Que maravilha, Jesus foi condenado em meu lugar e eu agora estou livre. Maravilhoso. Porém, tudo isso é para os que estão em Cristo Jesus. Não é para os que estão na igreja, não é para os que estão na Igreja Universal do Reino de Deus, não é para os que são evangélicos, que conhecem, não. Tudo isso é para os que estão em Cristo Jesus. E estar em Cristo é uma coisa, estar na igreja é outra coisa. Porque muitos estão na igreja, mas ainda são condenados pela consciência. Quantas pessoas que estão dentro da igreja há anos, mas quando vão buscar o Espírito Santo, quando vão falar com Deus, vem a acusação: olha, mas você fez isso, você fez aquilo, você é isso, você é aquilo. Então estar na igreja não significa estar em Cristo, não significa ficar livre das condenações. Não. Estar em Cristo, como diz aqui o versículo, são aqueles que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. É como, por exemplo, imagine, por exemplo, você ser absolvido. Olhem para mim, por favor. Imagine Jesus assumir a culpa em seu lugar, você ser absolvido e sair da audiência, sair do tribunal e fazer tudo de novo. Você está assumindo assim a defesa do seu advogado? Imagine, por exemplo, você que é pai ou mãe, seu filho mentiu para você. Você diz: tá bom, meu filho, eu te perdoo. E passada alguma hora ele mente de novo. Aquele perdão tem algum valor? Não tem valor. Por quê? Porque para o seu perdão ter valor, aquela pessoa não pode voltar a errar novamente. Assim é a absolvição de Jesus. Para que o seu pecado seja absolvido, você não pode voltar a cometê-lo. Para que aquilo que a velha criatura fez seja absolvido e você se torne uma nova criatura, você não pode voltar a fazer o que a velha criatura fazia, porque do contrário, se você fizer dessa forma, você está mostrando para ele que você quer continuar culpado, você quer continuar condenado, como aquele criminoso que quer continuar no mundo do crime. Mas quando você é absolvido e você diz: agora eu quero tudo diferente. Imagine, por exemplo, naqueles filmes ou no tribunal, quando você já foi, imagine o juiz dizer que declaro o réu absolvido, não há culpa nenhuma. Como é que o réu fica? Aquele peso sai das suas costas. Então ele sai dali dizendo: agora eu não quero mais passar por isso de novo, não quero nunca mais estar diante do juiz dessa maneira, não quero nunca mais ser condenado. Esse é o espírito de quem está em Cristo Jesus. Ele diz: eu me livrei do pecado, eu não quero mais carregar de novo. Eu me livrei dessa condenação, eu não quero mais ser condenado novamente. Jesus já foi condenado no meu lugar e eu não posso, diante do que ele fez por mim, condená-lo mais uma vez pelos meus erros. Por isso que está escrito que aqueles que vivem segundo a carne estão crucificando novamente o Senhor Jesus. Porque Jesus morreu, se fez condenado pelo pecado dela, e ela vai lá e peca novamente. É como se ela estivesse crucificando novamente o próprio Senhor Jesus. Mas quando ela
reconhece o que Jesus fez por ela e decide viver em novidade de vida, então acontece essa absolvição, ela é transformada e passa a viver segundo o Espírito e não mais segundo a carne. E quando fala segundo a carne, a Bíblia está falando segundo a nossa vontade e a vontade também dos outros. Essas vontades deixam de existir para fazer a vontade de quem? De Deus. Assim como Jesus, para absolver ela, veio ao mundo e viveu por ela, agora ela que aceitou o sacrifício de Jesus passa a viver por Jesus. Amém, pessoal? E isso é muito forte. Só para finalizar, ontem o bispo falou uma coisa muito forte, e ele disse assim: se Jesus precisasse vir ao mundo mais uma vez, só por causa de um pecador, ele viria mais uma vez ao mundo, seria crucificado mais uma vez e faria tudo de novo o que ele já fez, se fosse preciso, para salvar apenas mais um pecador. Tamanho é o desejo de Deus pela salvação da alma de cada um. Tamanha a importância da minha alma para Ele. Amém? E sabe por que Jesus não vem de novo ao mundo? Porque Ele não precisa. Porque o que Ele já fez é o suficiente para salvar todos. Agora só resta nós fazermos a nossa parte. Ele não precisa vir ao mundo de novo. Ele não precisa vir à cruz de novo. Ele não precisa carregar de novo os seus pecados, porque Ele já fez o suficiente. Agora Ele só precisa que você o aceite como Senhor da sua vida, vivendo a sua vida em novidade de vida. Amém? Amém. Livre de qualquer condenação e cheio da presença dEle. Fiquem de pé, por favor.